Tipiti de hoje, calma que eu estou olhando para a câmera errada, mas encontrei a câmera certa. E o Tipiti de hoje já começa com essa irreverência, mas com a seriedade necessária para tratar de um tema. Que tema? Fundação Secom. Para falar comigo sobre esse assunto, nós vamos receber hoje no Tipiti o doutor Gerson Mourão, presidente da Fundação Secom. Daqui a pouquinho ele vai se apresentar, mas antes disso vamos falar sobre... Calma que a minha diretora está colocando isso. Muito obrigada, diretora, você é maravilhosa. Nós vamos falar sobre o evento que o Tipiti, né, o nosso podcast, o seu podcast, está apoiando, que é a primeira feira Fashion Jeans, que vai acontecer agora no dia 3 de agosto, às 18 horas, no auditório do Canaã. E para falar um pouquinho mais sobre isso, você vai ver aí. Olá, meus queridos de Manaus, Lucas Agostinho aqui, passando para fazer um convite a vocês. Dia 3 de agosto estaremos aí no Auditório Canaã, na primeira feira Fashion Jeans, e você é o nosso convidado especial. Vamos estar eu, toda a minha equipe, minha banda, vai ser maravilhoso. Vocês são nossos convidados especiais, tá? Corre para você não ficar de fora, vai ser imperdível, tenho certeza disso. Nós vamos ver algo incrível, algo novo com Jesus. Deus abençoe vocês, graça e paz, vamos embora. Então você acompanhou agora o evento e o nosso queridíssimo falando sobre esse evento maravilhoso. Então não perca a oportunidade, aponte seu QR Code e faça a aquisição do seu ingresso. Mas olha, o Tipiti de hoje está imperdível. Nós temos assunto para dar e vender, querido, nesse podcast de hoje. Eu quero apresentar para vocês, quem não conhecia, agora vai conhecer o rosto desse médico tão querido. É um dos médicos mais humanos que eu já conheci, simples, generoso, proativo, que é de uma delicadeza, de uma sensibilidade, de uma entrega sem precedentes. Eu quero já... Doutor Gerson, dizer para o senhor que a Fundação Secom ela só tem a ganhar com a sua gestão. Parabenizar por esses 50 anos que a Fundação Secom registra aí no ano de 2024, fazendo história dentro do nosso estado, contribuindo, né, para que vidas sejam salvas, para dar um tratamento digno às pessoas. E eu quero que o senhor diga um oi para o nosso público, se apresente, a sua câmera é essa linda que está aqui à sua frente, se apresente, fale um pouquinho sobre o senhor e vamos começar falando sobre os 50 anos, que teve muita festa, Casa Legislativa, na instituição, nos lugares onde o senhor foi parabenizado. Se apresente, vamos entrar falando dos 50 anos. Bom, eu sou Gerson Mourão, diretor-presidente da Fundação Secom, pertenço à Academia Brasileira de Mastologia, sou membro da Sociedade Brasileira de Mastologia e hoje nós temos muito que festejar. Você estava falando do grande evento que o deputado Pérez nos proporcionou na Assembleia Legislativa, aonde, de uma maneira ímpar, nós tivemos a presença da doutora Yara Lins, e eu até parabenizei a doutora Yara por ela estar deflagrando um movimento tão necessário dentro do Estado, que seria o Comitê de Crise da Saúde. Então, por isso, foi um momento importante para a gente. Na Fundação Secom, nós tivemos um grupo que levou o padre Marcos lá para celebrar uma missa. Foi um momento extremamente emocionante para todos nós. Foi emocionante assim, eu diria. O pessoal, cadê o Gerson? O Gerson está operando, ele está aqui assistindo a missa. Né? Começou desse jeito. E eu chego com os cabelos em pé lá para assistir o final da missa do padre, mas ele disse duas coisas que me marcou todo mundo profundamente, que foi o seguinte: quando vocês se sentirem exaustos, porque trabalhar... O ambiente hospitalar, né, doutor? Como nós trabalhamos com um déficit muito grande de RH, você é levado à exaustão. E é isso que o Secom hoje vive, uma exaustão. E ele disse assim, feche os olhos e entregue-se a Deus, ao Todo-Poderoso, que certamente vocês vão conseguir prosseguir nessa caminhada. E foi por isso que, se você olhar o nosso Instagram, eu estou lá, no final da apresentação, eu fui lá e dei um grande abraço nele, simbolizando essa união e essa força que ele nos deu naquele momento. Eu acredito que para uma celebração como essa de 50 anos, né,
você realmente precisa ser renovado espiritualmente Sem com essas dúvida. palavras, né? Ainda mais essas palavras sendo direcionadas para uma instituição, como eu acabei de falar, com tanta relevância para o nosso Estado, né, doutor Gerson? Celebrar 50 anos, você está falando aí de 50 anos em que a Fundação ela olha para a comunidade, para as mulheres, para a comunidade de modo geral, mas eu digo mais as mulheres porque a gente sabe que o índice é maior entre as mulheres, né? Com esse olhar sensível e o Estado ele não consegue, né? A Fundação não consegue estar em todos os lugares do Estado, mas quando o Estado precisa, a Fundação está lá. Sem dúvida. Né? Então, é muito importante, assim, eu parabenizo o senhor em nome do nosso podcast Tipiti pelos 50 anos, né? A sua figura aqui representando os 50 anos da Fundação SECOM e dizer para o senhor que, como eu acabei de falar, a sua gestão, ela representa tudo isso, a humanidade. Eu acredito que uma instituição a gente sabe que é uma instituição importante, mas tem aquele estigma. Quando você é diagnosticado com câncer, você já pensa logo em morte, em óbito, né? Então, assim, o senhor com essa humanidade, com essa sensibilidade, o senhor traz esperança para as pessoas. E essa sua conduta, ela reflete em toda a gestão. Por mais que a instituição hoje viva um déficit de RH, mas com a maneira como o senhor gerencia e coordena tudo isso, leva, né, essa humanidade, ela transcende o seu gabinete, ela transcende a recepção. A gente sabe que tem um funcionário ou outro, que às vezes não está no momento muito bom, são seres humanos também, né? Às vezes está passando um problema e acaba, né, o paciente ali não acha que não foi bem tratado, bem atendido, mas isso são relatos muito baixos, perto dos elogios que eu sei que tem. A demanda é muito grande, a procura é muito grande para os tratamentos, mas a gente vê essa entrega da Fundação. Então, assim, a gente começa aqui, né, o Tipiti aqui rasgando os elogios e parabenizando, né, a Fundação SECOM, na pessoa do Dr. Gerson Mourão, mas a gente começa falando sobre essas ações para o segundo semestre. A gente sabe que os 50 anos chegou, nos 50 anos a gente já pensa, assim, os cabelos brancos, que não são poucos, né, doutor Gerson? Já estão ali ganhando mais espaço do que os cabelos escuros. E o que pensar agora? A gente encerra o semestre do ano com os 50 anos e inicia Julho Verde já com projetos para esse semestre. O que podemos esperar? O tema do nosso podcast é Fundação SECOM atuante. E os projetos para esse segundo semestre de 2024. O que nós temos agora de campanha, de projetos? Fale um pouco e compartilhe um pouco conosco. Eu acho que agora, para esse ano, para esse semestre agora, vai ser concluído em agosto desse ano o maior projeto histórico que esse Estado pode ter nesses 50 anos da existência da nossa fundação. Por que eu digo isso? Porque o câncer do colo do útero foi como se fosse uma coisa que ficasse... Sabe aquele filme A Guerra Esquecida? A nossa guerra, ela quase foi esquecida se a Mônica Bandeira não tivesse batido o pé para que fosse criado esse centro. E eu queria dizer uma coisa sobre esse centro. Existe uma pessoa que foi o Dr. Sérgio Cruz, o mesmo que fez o projeto da Assembleia Legislativa. Ele fez o projeto do CEPCOLO, que eu vou já dizer o que é, e ele doou esse projeto para nós. Então, olha a palavra que eu estou dizendo, ele doou. Portanto, o SECOM é um local que as pessoas têm que refletir sobre o termo doação. Assim como cada um servidor nosso, ele se doa também. Né, doutor? Eu estava falando sobre o RH nosso, que é pequeno e tal, mas cada uma daquelas pessoas estão se doando ali para fazer o melhor dentro dessa fundação. Então, eu diria assim, agosto desse ano, nós vamos romper com a história do câncer do colo do útero. É um câncer que mata a cada 2 dias uma mulher. Uau! Com menos de 40 anos. Então, esse centro, ele vem justamente para ser o grande divisor de águas e com uma repercussão, sem dúvida alguma, nacional. De que forma o centro vai atuar? CEPCOLO? O CEPCOLO ele tem uma função, o qual a paciente ela fazia um preventivo, naquele preventivo mostra que ela tem uma lesão que daqui a 10 ou 15 anos pode se transformar num câncer.
e ela ficava vagando, né? Eu diria assim, vagando, sem ter aonde fazer. Não tem um direcionamento. Um direcionamento disso aí. E agora ela tem, com certeza, um direcionamento. O que significa isso? Significa que essas mulheres que ficavam, eu vou até usar o termo deriva, porque nós estamos no Rio, né? Sim. Ficavam à deriva, né? Quando elas chegavam na Fundação SECOM, quando elas aportavam a Fundação SECOM, elas já não tinham mais chance de cura. Já era tarde demais. Tarde demais. Agora não. Ela vai aportar o sepicolo e ali ela vai ter chance de sair com vida. Por quê? Porque ali você vai fazer uma cirurgia chamada cirurgia preventiva do câncer do colo. Olha, em primeira mão aqui no Tipiti, Dr. Gerson Mourão, presidente da Fundação SECOM, nos falando, compartilhando conosco esse marco na Fundação, que é o sepicolo, né? E ele está falando que vai ser um divisor de águas, porque nesse momento, nessa primeira abordagem, nesses primeiros sintomas, já tem uma intervenção, eu entendi bem, Exatamente, doutor? é isso mesmo. Ou seja, a paciente, em vez de ficar à deriva e entrar para morrer dentro da fundação, como elas estão entrando hoje em dia, a maioria das pessoas elas estão entrando para morrer. Elas já entram sem chance de ficarem curadas, né, devido ao sistema. E com isso aí nós estamos oferecendo algo ímpar, que na hora que for detectado algo que vai se transformar num câncer, você literalmente corta o mal pela raiz. Essa é a coisa que vai acontecer com o sepicolo. Então, ó, o sepicolo, olha aqui, ó, o celular aqui, apontando aqui para o... A gente está fazendo isso aqui no ao vivo, que é importante, viu? O sepicolo, podemos dizer assim que é a menina da Fundação SECOM atualmente, sem dos dúvida, olhos da Fundação dúvida. SECOM, né? Que vai identificar, né, ali naquele primeiro momento de suspeita, vai ser um centro que vai atender mulheres com suspeita de câncer e dando a ela possibilidades e condições de viver. Porque se identificado no começo, como o Dr. Gerson falou nos bastidores, o índice de sobrevivência é o quê? 90%, 80%? 100%. 100%. Nesse caso, é 100% porque ele não é sequer um câncer. Olha. Ele vai se transformar num câncer se nada for feito. E como nada era feito dentro desse estado, até que o nosso grupo assumiu, as pacientes entravam para morrer. Com esse projeto, não. Com esse projeto, eu vou voltar a dizer, você corta o mal pela raiz. O que é que você faz? É uma cirurgia pequena, chamada de conização, que é como se você tirasse um cone do colo do útero dela, e com isso você opera de manhã e de tarde ela está em casa. Ainda tem mais essa vantagem. Então, Desocupa, você não precisa ocupar leitos nem nada. Sim, exatamente. Agora, a capital vai receber o sepicolo? Quem é que vai receber? Vai ser aqui o centro ou vai se estender aos municípios também? Não, o centro, na realidade, é ao lado do SECOM. É um anexo do SECOM. O sepicolo. É. Então, ele está ali. Pode vir pessoas de qualquer ponto do nosso estado. Então, é o que nós falamos para você. O estado, a Fundação SECOM não pode estar em todo o estado, mas o estado, quando precisar, estará na Fundação SECOM, lá no sepicolo. Exatamente. Então, ou seja, vai ter toda uma equipe ali. Quando que é o lançamento, doutor? Nós estamos com previsão de lançar início de agosto agora. Que 40 dias o projeto está aí. Gente, vai, como a gente costuma dizer, vai parir, vai nascer. Exatamente, vai nascer, exatamente. Vai nascer, olha, coisa boa vindo aí. Mas olha, o Tipiti em primeira mão, com essa informação maravilhosa. Olha, doutor Gerson, eu estou muito feliz, porque assim, eu perdi uma vizinha recentemente, perdi uma tia também há menos de um ano, perdi minha avó, enfim, várias pessoas na família, né, que se foram em detrimento do câncer. E justamente porque... há uns anos atrás foram diagnosticados, mas não tomaram as precauções necessárias, porque assim, convenhamos, mulheres, muitas vezes somos relapsas. A gente tem ali, não deixa de fazer deixa de fazer o preventivo, né? Só se você tiver buchuda, né, mana? Deixa de fazer o preventivo e quando faz, não leva para o médico para fazer a leitura do preventivo e você acaba entrando ali numa comodidade, não se importando e não se colocando em primeiro lugar. Então, assim, também não seja negligente com a sua saúde, né? A Fundação SECOM, na pessoa do Dr. Gerson, está nos falando aqui que agora o sepicolo, ele vai estar
ali funcionando ao lado da Fundação SECOM, atendendo essas mulheres que tiverem com essas primeiras suspeitas, fazendo ali a intervenção no tempo necessário para que elas possam ter ali vida, né, com seus filhos, com seus netos, porque o fim da vida ele é muito triste para quem fica, né, doutor Gerson? Para você ter uma ideia, nós estamos discutindo um câncer absolutamente curável. É diferente do câncer de mama em vocês, é diferente do câncer de próstata na gente, que não tem a prevenção. A gente descobre cedo, o diagnóstico precoce, mas não tem prevenção. O câncer do colo ele tem prevenção. E, vergonhosamente, é o câncer que mais mata as mulheres dentro do nosso estado, diferente de todo o resto do país. E, pasmem-se, o primeiro local onde lutaram, no caso foi a luta da Mônica, com o então governador do estado, que era o Omar Aziz, ela bate, mostrando que a vacina era importante. E o primeiro estado brasileiro a ter a vacina foi o nosso. E, ironicamente, nosso continente que mais tem o câncer. Olha o contrassenso. E isso foi que fez com que nós saíssemos dos muros do SECOM, saltássemos o muro para ir buscar soluções lá fora, porque não adiantava nós ficarmos aqui. Ficar aqui é mesmo que não está fazendo nada. Você está inerte a um processo onde você pode fazer intervenção. E foi o que nós fizemos. Nós saímos, procuramos o deputado Pérez, e a Alessandra Campelo também entrou dentro disso aí, para que a vacinação voltasse para as escolas. Então, isso foi uma vitória nossa agora que nós tivemos, com a vacina voltando para as escolas. E diga-se de passagem, eu vou aproveitar o momento também aqui para dizer uma coisa que eu acho importantíssima. Eu considero a vacina do HPV a descoberta do século. E por que eu digo isso? Relacionado ao câncer. Porque quando você vacina uma criança de 9 a 14 anos, meninos ou meninas, você está prevenindo 6 tipos de cânceres e evitando que eles venham morrer futuramente por essa doença. Absolutamente prevenível. Então, aí você que tem seu filho menor, até os 14 anos, a rede pública de saúde oferece gratuitamente a vacina. Então, não seja negligente com a saúde do seu filho, leve para fazer a vacina. Tem as campanhas na escola, quando tiver, fique atento para você colocar o cartão de vacina dentro da pastinha e na mochila do seu filho, da sua filha, para que ela possa fazer, eles possam fazer aí a vacina e se prevenir contra esses 6 cânceres que o doutor... O senhor é professor também? Não, Só o doutor Gerson. Não, também não tem tempo, né, mano? Tu quer acabar com a vida do doutor Gerson. O homem já não tem tempo para se coçar. Eu liguei para ele ontem e ele estava numa cirurgia. Aí depois, eu não já atendi porque eu digo, meu Deus, você tá vendo? Aí você ainda quer dar mais um cargo pro doutor Gerson, tá vendo? Eu quero que ele nos ensina, a gente é um professor também. O doutor Ishida, afinado doutor Ishida, que dizia assim, você a pessoa que não é um professor, mas você ensina muito do que muito professor. Ele até brincava com a gente sobre isso aí. O doutor Ishida é uma das grandes lembranças que nós temos, porque também foi um combatente muito ferrenho em relação ao câncer. Tanto é que nós dedicamos lá uma placa ao doutor Ishida por esse tempo que ele gerou toda a formação da gente como E falando médicos. em doutor Ishida, falando um pouco do nosso presidente na pessoa dele como o ser humano, né? Porque ele representa uma instituição, mas aqui o doutor Gerson Mourão. As suas referências, você acabou de falar do doutor Ishida, né? As suas referências dentro da medicina? Ah, não, eu diria assim, eu fui de uma época onde o colégio público era um colégio público de verdade, entendeu? Eu fui aluno do estadual, tá? Fui aluno do estadual e a gente competia pesadamente com qualquer outro tipo de escola que tinha aí. Então, eu sempre fui da escola pública e defendo, assim, fervorosamente a escola pública. Está aí a nossa Universidade Federal do Amazonas, né? Um marco histórico. Então, eu me formei na universidade. E eu diria o seguinte, na minha época, eu tive pessoas que foram lendárias dentro desse estado, né?
Eu tive o doutor Wallace, que está vivo até hoje, né? Tive o doutor Ishida, que foi também meu professor. Então, assim, foram pessoas que foram marcando, que marcaram muito a minha vida comum, porque eles carregavam duas coisas que eu considero fundamental, que muitos médicos precisam voltar a aprender isso. Uma delas é a ética médica. Aprendi muito com eles. Então, isso é uma das coisas que eu não esqueço. Hoje, eu diria assim, o médico que presta um concurso público, ele sabe muito bem quanto é que ele vai ganhar. Então, ele não pode achar que ele vai enriquecer dentro do serviço público, né? Isso tem que ficar claro. Você enriquece fora, mas no serviço público você tem uma missão a cumprir. Então, isso, eu diria assim, esse recado me foi muito bem dado. E eu passo hoje, nesse momento, esse recado também para os colegas. Os futuros médicos. Exatamente, os futuros médicos. E falando em futuros médicos, aqui uma referência, né, dentro da sua área, o senhor disse que deixa esse recado. E o que mais... Olha, eu já ia esquecendo uma das pessoas mitológicas nossa aqui, que foi o cara que é João Lúcio Machado. O João Lúcio, tanto é que tem um hospital aqui com o nome dele. Pois é, nossa referência aí. João Lúcio. Foi seu professor também? Ele não foi meu professor, mas eu tive muito próximo dele, olhava muitas coisas que ele fazia. Tinha uma habilidade que nunca vi igual. Eu não lembro qual é o cientista, o pensador que fala, né? Se enxergo longe, é porque estive sob o ombro de gigantes. Sem dúvida. Né? Então, assim, caminhar com pessoas que você admira, que te motivam, vai te levar a lugares diferentes. Você sempre tem que querer andar com pessoas que enxergam mais do que você. Porque a sua visão ela sempre vai estar em ascensão, em abrangência. Se você anda com pessoas que são limitadas, pessoas que só pensam, são imediatistas, que não conseguem ver esperança no amanhã, não, isso não é para ti e tal. Meu irmão, você está tendencioso ao fracasso que nem essa pessoa. Então, assim, não é porque você é metido que você, está andando com fulano, tu é metido. Os comentários vão existir. Ande com pessoas que te inspiram, ande com pessoas, caminhe, tenha relacionamento com pessoas que te agregam, porque como o senhor falou, o João Lúcio, né, o doutor João Lúcio, que foi, a convivência com ele trouxe uma admiração, então, ou seja, as suas referências de base, elas são referências de pessoas que realmente contribuíram com a evolução, com o avanço na medicina dentro do nosso estado. Então, é importante a gente ressaltar isso para os nossos seguidores, espectadores, de que você deve caminhar com pessoas que tenham uma visão mais aguçada, mais ampliada, mais ousada que a sua. E, como eu falei para o senhor, além desse recado para os novos acadêmicos, para os novos médicos, né? O senhor falou que há um déficit hoje, né? Eu tomaria essa fala e diria que em muitas áreas, né? Mas o senhor, como um médico experiente que além desse recado, podendo ser influente nesse momento, sendo influente nesse momento na vida desses médicos que estão assistindo, que estão em formação, o que o senhor diz para eles para serem um diferencial dentro da sua geração e do seu núcleo? A primeira coisa que as pessoas e o médico em si ele tem que entender é que o que representa o SUS dentro do nosso país. Para você ter uma ideia, só como informação para as pessoas, não existe um país no mundo que tenha mais de 200 milhões de habitantes que tenha ousado criar um SUS, colocar um SUS. Barack Obama quase ele vai para o fundo quando ele tentou fazer alguma coisa semelhante ao SUS. Só para você ter uma ideia da importância que nós temos do movimento SUS de 88, com a Constituição Cidadã. Por que eu digo isso? Porque hoje, se o SUS acabar, esse país vai para o fundo. E por que eu digo que o país vai para o fundo? Vai para o fundo simplesmente por um detalhe. 85% da população brasileira, ela depende do SUS. Isso não tem dinheiro. Você está me entendendo? A importância que tem o SUS. E os médicos novos, eles têm que entender e têm que ingressar dentro desse movimento de salvação do SUS. Nós não podemos abandonar essa missão histórica, né? Isso é um dever humano, é um movimento humanístico que tem que existir dentro desse Estado. Estado não, no país.
Então fica aí, olha, esse incentivo para você gerar aí na sua mente, no seu coração, de que você também deve ser um apoiador da causa do SUS, você também deve contribuir com a saúde do nosso Brasil, porque o SUS é o sistema único de saúde. Então ele está em todos os lugares, ele sim se faz presente em todos os lugares, né? E nós somos gratos também, tenho certeza que isso é pelos médicos que se propõem aí para tão longe, né? Por amor à profissão, às vidas. Isso é louvável também. Você falou uma palavra-chave. Contribui para a saúde do país. Olha o termo que você usou, você contribui. Tem uma coisa que as pessoas também têm que entender. Serviço público não vale nada, não sei, né? Pois é. Vai pagar uma cirurgia de um câncer para você ver quanto é. É verdade. Aí que você vai entender o quanto vale essa porcaria aí. Isso é coisa pública, não vale nada. Aí você vai ver quanto vale. Vai operar um câncer do colo lá fora para te ver quanto é que sai. Opera uma próstata, opera uma mama. Aí você vai ver o quanto essa coisa que não presta, que é do serviço público, o quanto ela vai te valer nessa hora. Então você nunca mais diga assim, tá? Que o nosso Sistema Único de Saúde é uma... Vocês ouviram, né? Por quê? Porque em algum momento talvez você possa fazer uso disso. Então, assim... É caríssimo uma cirurgia dessa. Eu fico imaginando o custo que a União não tem, que o Estado, o município, porque todo mundo, a sua fatia da pizza, contribui ali para que o SUS seja... E o nosso Sistema Único de Saúde é referência no mundo. No mundo. Então, nós estamos, pelo menos assim, muitas coisas do brasileiro é maravilhoso, mas o nosso Sistema Único de Saúde, ele é admirável. Você vai para os Estados Unidos, querido, eu estive lá semana passada, eu creio, já tomo posse. Então, se você passar mal nos Estados Unidos, a fatura chega, meu filho, é absurda. Você quer ver um exemplo? Ninguém falava, porque o SUS não presta, isso não vale nada, tal. Tá. Alguém lembra quem salvou a população na época da pandemia? Alguém lembra? Verdade. Os hospitais públicos, aliás, público não, hospital privado, logo lotavam, pô. Quem salvou a população brasileira foi o SUS. Isso a gente não pode esquecer da importância social disso aí. Portanto, querido, não fale mal do SUS, crie vergonha nessa sua cara lavada, porque você usa o SPA do Coroado, você usa o SPA do São Raimundo, você usa o SPA da Alvorada, da Compensa, mana, para, que se tu vai vacinar teu filho aonde? Que de graça. Se tu for vacinar lá no vacinato, vai pagar uma fortuna. Né? E não vai conseguir pagar fatura de energia, de internet, enfim. Então, agradece a Deus pelo que você tem, seja grato pelo nosso Sistema Único de Saúde, né? Porque, assim, nós estamos sendo muito bem... E eu ainda digo mais, aqui no Amazonas, nós somos, eu posso dizer que somos bem tratados, porque eu estive em Fortaleza há uns 5 anos atrás e meu filho pegou chikungunya. E eu fiquei passada, porque... perto de onde nós estávamos, que era próxima a praia, né? Numa rua atrás tinha uma UPA. E, gente, a UPA, ela é um container. Eu cheguei lá e disse, como assim isso aqui é de ferro? E aí eu tenho claustrofobia. Eu fiquei agoniada com aquele negócio. E aí você vê aquela, tipo um quebra-cabeça sendo montado ali. E aí eu falei, como eu amo o SPA da minha cidade, do meu bairro, lá da ZL, querido. Meu Deus, como eu amo. Porque assim, você vê a diferença da estrutura. Começa pela diferença da estrutura. As nossas filas, elas são, sim, muitas vezes longas quando a gente está assim, numa época de gripe, enfim. Mas, assim, na maioria das vezes, quando a gente vai num SPA, você fica sentado esperando ser atendido. Você não fica em pé, numa fila indiana ali, com a cabeça encostada num ferro gelado que dói até a tua alma. E outra coisa também que a gente tem que lembrar do SUS. Por exemplo, a pessoa, ela não precisa se deslocar daqui para ir da Zona Sul para a Zona Leste para ser atendida. Na região que ela se encontra, ela tem ali uma UBS, alguma coisa para atender. Isso é uma outra grande vantagem que nós temos em relação ao SUS, né?
você tem um atendimento da sua porta, vamos dizer assim. E é verdade. Né? Eu sou moradora da hashtag ZL, querida, Nós Queiroz, Jorge Teixeira, grande É. etapa, Jorge Teixeira, São José, Jorge Teixeira, quarta etapa, meu querido. Zumbi, Grande Vitória, tá passando na sua rua aí. Mas o que eu quero dizer para vocês é que lá na minha área, que é a ZL, né, querido, a gente tem o Alfredo Campos, que é uma unidade mesmo. básica de saúde, e logo abaixo no Castanheira, a gente tem uma outra unidade de saúde, um outro que a gente chamava na minha cidade de um posto. Né? Quando eu sou de Parintins, eu sou da época do posto de saúde. Então, a gente tem um posto, ou seja, num raio de 5 quilômetros, não é nem 5, 3 quilômetros eu acho que eu tenho ali, 2 unidades que podem me atender, sem contar com as casinhas que ficam nas adjacências ali. Então, ou seja, a gente reclama de barriga cheia. É você que vê uma coisa, você sofre um desastre, você vai para onde? 28 de agosto, está lotado, vai lá. Você quebra a sua cabeça num acidente, para onde você vai? Vai lá para o João Lúcio. Então, são essas grandes referências que nós temos e que a gente tem que até que orar por elas, isso sim. Ah, entendi. Mas, olha, você está vendo, né? A gente precisa orar. Então, para de ficar falando, pega essa tua língua grande, né? Vai rezar. E vai orar. Vai rezar, mana, tá? Por favor. Mas, olha, doutor Gerson, a gente tem agora, falamos no primeiro momento dos 50 anos da Fundação SECOM. Dr. Gerson contando aqui, compartilhando conosco aqui essa evolução nesse tempo de gestão. E vale ressaltar, né, Dr. Gerson, que quando o senhor assumiu, nós tivemos logo em seguida, depois de um ano... 2 anos de pandemia. O senhor assumiu em 2020... Não, eu assumi em 2019. 2019. Aí, em seguida, 2 anos de pandemia. 2 anos de pandemia. Ou seja, são 4 anos de gestão. Então, 1 nós assumimos, 2 a pandemia nos tirou, e com 1 ano nós conseguimos... por exemplo, mobilizar movimentos que você não imagina. Por exemplo, quando a pandemia passou, surgiu um tsunami na nossa frente. O que era? Ministério Público, 51 itens para a gente resolver dentro do Estado, que variava entre, por exemplo, até a água que caía dentro do riachozinho lá, não tinha uma estação de tratamento de esgoto, e isso tudo nós conseguimos através de quê? Emendas parlamentares. A articulação, ela é tudo, querido, na sua vida. É tudo, exatamente. Então, não basta ter somente o dinheiro. Porque se você não tiver bons contatos, se você não tiver uma boa entrada dentro dos órgãos competentes, falar com a pessoa certa para ter o resultado que você quer, nem sempre você vai conseguir o resultado, mas você tentou. Pior é aquele que tem tudo isso, nem a tentativa faz, porque acha que a sua obrigação já foi feita. As pessoas cumprem muito o protocolo, né, doutor? E elas deixam de ser proativa. Elas deixam de tomar a iniciativa de fazer coisas que estão fora do seu currículo, que estão fora, não digo nem do currículo, mas fora do seu checklist, porque vão agregar e acham que estão fazendo demais, que elas não têm obrigação, né? Então, eu quero dizer para você que se você tem habilidades, se você é referência, independente da área que você esteja, sempre faça mais, porque assim, não é o outro que ganha, somente. Quem mais ganha somos nós, né, doutor Gerson? Porque eu tenho certeza, assim, que o abraço que as pessoas lhe dão, o agradecimento, eu sei que você é uma pessoa movida a calor humano, e o seu coração, ele fica engrandecido. Eu sei que aonde o senhor vai, você é uma pessoa muito querida, né? E esse retorno da população, das pessoas, eu acho que ele é impagável. Sem dúvida. Sem dúvida. No dia que nós fizemos um encontro dentro da Assembleia, uma das coisas que eu falei é o seguinte: não pense que nós vamos sair daqui desse nosso movimento com dinheiro no bolso. Eu até brinquei. Nós vamos sair energeticamente, espiritualmente, diferente do que nós entramos. Esse é o grande ganho que nós vamos ter. Enriquecidos daquilo que o dinheiro não pode comprar. Exatamente. Né? E olha, nós vamos para o nosso VTzinho, né? Mas antes do nosso VTzinho a gente vai falar aqui, e daqui a pouco a nossa estrela maior vai fazer a divulgação também, mas eu não vou perder a oportunidade de falar que o Tipiti está apoiando a primeira feira
Fashion Jeans, que vai acontecer agora no dia 3 de agosto, às 18 horas, no auditório do Canaã. Inclusive, doutor Jess, se eu quiser participar, é um evento que vai ter desfile, né? Eu não sei se vai ter jeans para os homens, mas para as mulheres eu sei que vai. Mas vai ter show de cantores gospel, vai ser um momento maravilhoso, então adquira o seu ingresso. Direciona a sua câmera para o QR Code que está aparecendo na sua tela e você vai conferir todas as informações a mais aí, digamos assim, com esse querido, essa figura que vai aparecer na sua telinha. Olá, meus queridos de Manaus, Lucas Agostinho aqui, passando para fazer um convite a vocês. Dia 3 de agosto estaremos aí no Auditório Canaã, na primeira feira Fashion Jeans, e você é o nosso convidado especial. Vamos estar eu, toda a minha equipe, minha banda, vai ser maravilhoso. Vocês são nossos convidados especiais, tá? Corre para você não ficar de fora. Vai ser imperdível. Tenho certeza disso. Nós vamos ver algo incrível, algo novo com Jesus. Deus abençoe vocês. Graça e paz. Vamos embora. O Tipiti está no seu bloco final. Mistério? Por que mistério? Gente, eu não queria terminar esse programa agora, mas a gente tem que terminar antes das 20, tá? Perdão. Esse programa é ao vivo, eu estou brincando com vocês, queridos seguidores. Mas, olha, quero dizer para vocês que o Dr. Gerson Mourão atendeu ao nosso pedido de vir aqui falar sobre os 50 anos da Fundação SECOM, falar sobre CEP-Colo, que é uma inovação, a menina dos olhos da Fundação SECOM, nesse segundo semestre que vai estrear agora em agosto. Então, a gente dá em primeira mão aqui no Tipiti essa informação maravilhosa que nós vamos ter um centro de diagnóstico antecipado daquilo que pode acontecer. Eu vou prever, não digo prever o futuro, mas eu vou me antecipar a tragédias maiores. Não, deixa eu colocar uma coisa, você puxou um negócio muito interessante. Eu diria o seguinte, que nós estamos hoje, no século XXI, operando mulheres que eram operadas há 200 anos atrás. Olha a vergonha. Quer dizer, por que eu estou dizendo mulheres de 200 anos atrás? Aquelas mulheres que não tinham acesso a um preventivo. Portanto, elas chegavam para serem submetidas às mesmas cirurgias que nós estamos fazendo hoje. Olha o absurdo. O que mudou? O que mudou nesses 200 anos? Nada. E aí o CEP-Colo surge para nos colocar justamente no século XXI. Ou seja, uma mulher vem com uma lesão, você tira o colo dela, ela não evolui para o câncer. Ou seja, nós fazemos 500 cones por ano. Nós vamos passar a fazer quase 12.000 cones. Uau. Portanto, nós estaremos tirando 2.000 mulheres de terem um câncer do colo. E aí, em consequência de tudo isso, você faz o quê? Você reduz ali, que são 200 mulheres, e aí você vai aumentando esse número, e aí você desafoga a fundação. Exatamente. Porque aí você trabalhou de forma preventiva. A gente sabe que os resultados, eles virão daqui a alguns anos, mas se nada for feito agora, né, você só tem o quê? Um abarrotamento que ele já existe. A gente tem uma bacia imensa, mas o funil aqui para escoar essa água, ele é minúsculo. Então, vai ser um gota a gota. Com o CEP-Colo, a gente tem aí a possibilidade de alargar esse funil e de que a gente tenha aí essas prevenções, esse diagnóstico preventivo com essa intervenção cirúrgica para dar aí qualidade de vida, condições de vida para essa pessoa, essa mulher ter ali condições de desfrutar ao lado da sua família. Agora, doutor Gerson, eu sei que vou aqui com uma pergunta que vai mexer com o coração dele. O que a Fundação SECOM representa para o senhor? A Fundação SECOM representa para mim a minha segunda casa. Às vezes eu estou em casa, né, falando da Fundação SECOM. Parece mentira. Né? E o grupo que trabalha ali comigo também, aquela turma toda, nós conseguimos formar talvez uma das coisas mais difíceis de serem formadas. Sabe o que é? Uma grande família. Mas uma grande família em todos os sentidos, de briga, de confusão, sabe? Olha, ele olhou para o fulano, não olhou por mim, no dia lá da Assembleia, ele tinha que ter falado no nosso grupo, ele não fala. Então, é uma grande família, essa que é a verdade. E eu digo que é uma grande família também,
porque uma das coisas mais fantásticas que eu consegui perceber dentro da Fundação SECOM é uma sensação que faltava nessas pessoas, é uma sensação de pertencimento à casa. E uma segunda coisa que às vezes eu até me arrependo, né? Isso que eu dizia, fui querer imitar o Karnal, né? Que o Karnal diz assim, quando você sonhar, sonhe um sonho grande, não sonhe um sonho pequeno. Eu fui dizer para o pessoal, me arrependi, viu? Porque agora cada um o padrão tem um sonho, dele de exigências aumentou. 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 Você entra lá na fisioterapia, meu Deus, dá até medo de você entrar, porque o pessoal fez um movimento que... Entendeu? Então, cada um se apossou daquilo como se fosse seu e eu até brinco, olha, pelo amor de Deus, quando vocês estiverem fazendo alguma coisa, me digam para mim não passar vergonha quando eu estiver numa entrevista. Né? Mas isso é um efeito de sequência, de cadeia. Começa no líder e ele transfere, né, para os seus liderados. Então, o que hoje a sua equipe está vivendo é algo que já está no seu coração. E a outra pergunta que eu lhe faria era, como o senhor vê a Fundação SECOM daqui a 5 anos? Há 4 anos? Olha, sinceramente, vai ser totalmente diferente do que nós estamos vivendo. Nós vamos sair do século XVII ou XVIII e nós vamos situar a nossa fundação no século XXI, com toda certeza. Eu tenho um sonho enorme de criar um centro diagnóstico fora da Fundação SECOM, para que as pessoas não cheguem na Fundação SECOM para morrer. Elas são diagnosticadas nesse centro e aí elas vão chegar num momento com uma chance de serem salvas. Esse é o grande sonho nosso. Olha, tá vendo como é bom a gente andar, caminhar com pessoas que sonham? Porque assim, né? Daqui a 4 anos a gente vai estar bombando aqui no Tipiti, falando sobre o que a gente conversou agora, né? E sobre o que está sendo realizado. Então, eu fico muito feliz, assim. E assim, o senhor falou que vai ser referência. A minha pergunta seguinte seria assim, como o senhor deseja que a Fundação seja conhecida no Brasil? E, quiçá, no mundo, né? O senhor disse agora que quer que seja referência em tudo isso, né? Porque, assim, como o senhor mencionou há pouco, e muita gente sabe, que o estado do Amazonas, ele é o número 1, né? No diagnóstico não, no índice de câncer de colo. De câncer de colo de útero. E, consequentemente, a mortalidade também. E sem dúvida. Porque se eu aumento o índice, eu tenho... a mortalidade, porque são diagnosticadas muito tarde, porque, às vezes, não digo o sistema, mas em decorrência da distância, não vem receber um tratamento adequado. E aí, quando vem, já como é o caso da minha tia, já veio só para ter os últimos dias, de certa forma, com dignidade. Você está falando de uma coisa, hoje eu estava no consultório de vir para cá, e aí uma pessoa foi lá ouvir minha opinião, doutor, eu preferia tirar meu útero e tal. Aí eu fui olhar o exame dela, hoje em dia o tumor já está tão avançado que você não pode mais operar. Então você lança a mão da radioterapia, da quimioterapia, que são caras, e depois ela avança para a morte. E aí entra cuidado paliativo, entra uma série de coisas. Se você for somar todos esses gastos, você... Mas eu gostei dessa tua conversa do que eu penso no futuro. Sim, porque a gente... Sabe por quê? Precisa projetar. Precisa projetar. Você falou uma coisa. Sabe por quê? Porque, assim, o CEP-Colo, ele representa o futuro para nós. Por que eu digo que ele representa o futuro? Porque o futuro vai ser diagnosticar a doença numa fase inicial e tratar não dentro de um hospital, mas tratar a nível ambulatorial. O que é isso? Ela não vai ser preciso internar. Não precisa internar a pessoa. Ela entra num local como é o CEP-Colo, faz o procedimento, 2, 3 horas depois vai embora para casa. Aí você para analisar nos detalhes. Quando você vem do interior, que é o caso de muitas mulheres, você tem que montar toda uma estrutura quando você não tem parentes na capital. A gente tem a rede de apoio? Tem, mas para a demanda e a quantidade de gente que existe, que vem do interior, ela não supre toda essa necessidade. E aí você sabendo que você apresentou ali, o médico disse, olha, você precisa ir ao CEP-Colo para fazer essa intervenção. Você já vem com data certa para voltar, diferente dos pacientes que vêm do interior hoje, e vem aqui, sabe que vai chegar, mas não sabe se vai
se vai voltar vivo. Se as que estão aqui dentro não têm acesso, imagina do interior. Então, por isso que eu estou falando, vai ser o grande divisor de águas. Mas olha, estamos chegando ao final do nosso Tipiti. E assim, doutor Gerson, muito feliz, né, com a sua participação. A gente teria conversa aqui, gente, para rodar essa... Virar a noite. Virar a noite, virar o dia, e enfim, começar aí, bota um tambaqui assado com a farinha do arenê, a pimenta Nem aqui, fale. mano. Ai, mano, Nem para. fale, porque... Olha, inclusive, já fica aberto aqui aos nossos patrocinadores, que vocês que querem nos patrocinar com aquela banda de tambaqui, aceitamos. Querem, vamos, a padaria aqui, vamos, aceitamos os nossos entrevistados aqui, vamos poder dizer assim, olha, vão lá na panificadora do Conde. Olha, então vocês aqui, o nosso espaço está aberto para você anunciar aqui conosco, para você ser um apoiador desse podcast. E assim, voltando para o nosso entrevistado, nós, para concluir aqui, eu sei que cada mês ele representa uma cor. Julho é o quê? Está relacionado ao câncer de tireoide. A cor verde, gente, eu vou levantar meu pé. Meu sapato, gente, eu vim Olha de aí. verde. Gente, vocês estão vendo? Olha, eu vim de verde, que eu sabia que a gente ia falar sobre o Julho Verde, que é o mês de prevenção contra o câncer de cabeça e de pescoço. Exatamente. Então, assim, eu já entrei lá na rede social da Fundação, já verifiquei, né? E agora, é um câncer com muita incidência, doutor? Tireoide é. Tireoide é. E uma coisa que tem que entender também é a questão do fumo, né? As pessoas que fumam, a questão do câncer de garganta também, de boca, que é muito comum, entendeu? Então, é por isso que está se tratando esse mês sobre a cabeça e pescoço. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Eu fui falar no fumo. Eu queria deixar uma mensagem aqui para as pessoas. Existem doenças que ela é da responsabilidade exclusiva da população. O fumo é uma delas. O nosso estado é o estado que menos se fuma nesse país. Você sabia disso? Não. E aí, foi a campanha que o Dr. Aristóteles, a Marília, o pessoal fez aqui. O primeiro shopping a não se fumar foi o nosso. Sala VIP do aeroporto, o primeiro local a não fumar foi o nosso. Olha que movimento. E aí, o pessoal do Estudo da Célula do Câncer estavam aqui em Manaus, e eu fiz uma pergunta de propósito. De propósito eu fiz a pergunta. Eu disse, queria saber o seguinte, quanto é que se gasta no país pela doença que o fumo ocasiona? Isso é em torno de 25 bilhões. Eu digo, tá. E quanto é que se recebe de imposto? Eu disse, 10%. Meu Deus. Olha a matemática, como ela é terrível, né? Então, para você ver, se nós estivéssemos empregando esse dinheiro que nós estamos... Olha o quanto isso é importante. O retorno que a gente não teria. Exatamente. Então, por isso que a minha ideia sempre está sendo essa, lutar por esse centro diagnóstico. Então, nós teremos daqui a 4 anos... a gente tem que estabelecer datas. Exatamente. Porque estabelecendo datas, a gente caminha em direção a elas, projetando o tempo de conclusão de cada fase. Então, eu sei, doutor Gerson, que como o senhor tem uma equipe hoje aguerrida e com as características da sua ousadia e do seu amor pela Fundação, com certeza vocês vão conseguir concretizar. Mais 4 anos de trabalho aí serão de grande valor para o nosso estado. Eu já estou muito feliz com a CEP-Colo. É muito bom a gente saber que existe um centro, né, que vai agora acolher essas mulheres que podem diagnosticar de forma bem preventiva. Mano, só tu lembrar da Angelina Jolie, aquela mulher belíssima que fez lá, que era casada com Brad Pitt, meu ex-marido. Tô brincando, gente. Mas Angelina Jolie, o que ela fez? Sabendo que já tinha ali um histórico na família de câncer de mama, ela foi radical.
ela retirou ali, o doutor me corrige agora, eu sei que ela retirou, eu acho que é glândula, eu não sei o que ela fez, eu sei que ela raspou tudo, que era justamente para que não tivesse nenhuma, nada ali que pudesse contribuir para ela desenvolver o câncer. Então, assim, lembrando que a Angelina Jolie fez isso, aí você quer colocar na prática, que eu sei, mano, eu conheço o caboclo, eu também sou assim, mas como funcionaria isso na prática? É só tu lembrar o que a Jolie fez antes. Ela tirou tudo, porque já existia, o médico já tinha alertado ela, e ela quis tratar de forma preventiva, para ver os filhos crescer, conhecer os netos, e o sepicolo vai funcionar mais ou menos, vai funcionar dessa forma. Se há 15 anos para frente você fosse diagnosticada já em estágio final no câncer, hoje, a partir de agosto desse ano, você já pode fazer ali uma intervenção cirúrgica para você ter uma qualidade de vida maravilhosa e poder ali ter um futuro, né, doutor Gerson? Quanto tempo a gente tem ainda? Diretor? 12 minutos? Porque eu vou pegar a tua fala para contar uma história que talvez Conte, que a gente adora uma história. Pois é, porque a população nem sabe. Existem 5 estados brasileiros aonde foi criada uma lei, aqui no estado foi a Maiara que criou essa lei, de introduzir o teste da Angelina Jolie. Olha, gente, eu nem sabia disso. Tá, mas não é o teste do BRCA que a gente chama. Sim, sim. Mas eu estou falando de propósito o teste da Angelina Jolie. Porque a gente porque fixa. foi ela, eu vou já contar essa história. E o que foi que aconteceu? Da gente introduzir o teste dentro do SUS, as pessoas do SUS terem direito a isso. Foram selecionados 9 9 profissionais para traçar diretrizes do país em relação ao teste do BRCA. E entre esses 9 médicos, eu estou entre eles. E nós criamos o projeto, né? Criamos esse projeto e estamos tentando agora viabilizar esse projeto. Agora, eu gostaria de contar a história da Angelina Jolie. A história da Angelina Jolie, ela representa apenas 10% da população mundial brasileira, 10%. Mas qual é o perigo da Angelina Jolie? É que ela tinha mãe, avó, tia, não sei, tinha câncer. Ela foi fazer o teste e deu positivo. E o que significa um teste ser positivo? Significa o seguinte, que se ela vivesse até os 80 anos de idade, a chance dela ter um câncer de mama era de 80%. Uau. E qual é a chance da população de ter, na mesma idade dela? 12%. Por isso ela tirou a mama. E tirou o ovário depois, porque também esse teste fala sobre o perigo do ovário. Ela tirou mama e ovário. E é esse teste que nós estamos lutando para introduzir gratuitamente dentro do SUS. Então, vocês estão ouvindo essa batida na mesa aí, né, minha diretora? Isso aí, é para te alertar, viu? Que a gente tem gente trabalhando em prol do nosso futuro, da nossa saúde, digamos, de forma bem peculiar, íntima. Agora, sim, o senhor falou algo que me deixou muito curiosa. O senhor disse que retirou, inclusive, o ovário. Sim. Eu retirei o útero e as trompas. Deixei o ovário porque ainda não tinha os 40 anos. Tive que fazer uma esterectomia parcial em detrimento de um mioma hemorrágico, enfim. Certíssima, a conduta é essa. 40 anos se tira o útero e deixa o ovário. E você não entra na menopausa. Por quê? Sério? Então eu acho que eu tô... Uma coisa. Foi boa a tua pergunta. Sabe por quê? A pessoa acha que menopausa é porque a mulher deixou de menstruar. A questão não passa exatamente por aí. Passa por, eu posso deixar o útero de uma mulher e tirar os ovários e ela parar de menstruar. Isso é uma menopausa cirúrgica. Por exemplo, quando é que ela entra na menopausa? Quando os ovários dela pararam de produzir os óvulos. Aí ela não menstrua mais e nem engravida mais. Agora você é diferente. Você tirou o útero e permaneceu os ovários. Portanto, algumas coisas estão aí. Você vai produzir hormônio, você não vai envelhecer cedo, porque ficou os ovários. É por isso que você está com essa cara assim. De 15. Entendeu? Exatamente. E vai carregar teu risco, Deus o livre. Isso aí, diretora, vamos bater na mesa que é para... Cuidado, do ovário futuro. Mas entendeu como é que é a história?
Mas olha, vocês estão vendo que isso é uma aula. Não estou dizendo que eu não errei em chamar ele de professor, porque ele fica nos ensinando tantas coisas e a gente aprende. Olha, eu com o meu sapato verde da esperança aqui e do nosso Júlio ali, mês de prevenção ao câncer de pescoço e cabeça. E estamos falando aqui, voltamos para o nosso assunto falando sobre a questão do... Porque ele mencionou sobre a Jolie ter tirado o ovário e aí eu já vou fazer uma consulta. E naquela época foi engraçado. As pessoas diziam assim, não, a Angelina fez porque ela tem dinheiro, agora o pobre desgraçado aí que não tem dinheiro, duvido que vai ter acesso. Então, o nosso movimento é para que o pobre tenha acesso, mas não é só isso, não. Esse teste não é para todo mundo, é para 10% da população. E como é que eu vou saber quem é que corre risco de ter ou não? Simples. Se você tiver o seu pai que teve câncer de mama, ou se você tiver sua mãe, sua irmã, e uma tia com câncer de mama, você tem uma chance muito alta de ter essa alteração no teu gene. Aí tem que fazer o teste. Muito bom. Mas olha, gente, vocês estão vendo aqui que se a gente deixar, mano, haja banda de tambaqui para a gente conversar e ter assunto para falar. Mas o que a gente ainda terá no mês nesse segundo semestre? A gente tem o julho verde, a gente vai ter o setembro, outubro rosa. Outubro rosa, que é o da mama. Sim, e o novembro azul. Então, a gente... Da próstata. Da próstata. Então, a gente tem muita... água para rolar. Muita água aí, mano. Haja um batelão, viu? Trata de pegar uma cuia para tirar água dessa canoa, porque o TIPT vai prensar ainda nesse segundo semestre aí, e a Fundação vai continuar atuante e atuando, né? Recebendo o Estado quando for necessário. Como ela não pode estar, como eu falei, em todo o Estado, mas quando o Estado precisa, a Fundação SECOM estará lá, está para atender ali a população e as pessoas que necessitam. Agora, mas não é só o Estado, não. É o Estado, são até países vizinhos estão vindo para cá. Você está brincando, Jesus. O cara opera lá e sabe que nós temos uma radioterapia de última geração, os caras vêm fazer radioterapia aqui dentro. Você está vendo isso? Olha. Mas é isso. Então, daqui a 5 anos, daqui a 4 anos, a criança dos olhos vai se tornar uma jovem, porque a gente vai ter esse centro. Eu sonho junto com o senhor, estou ligada nessa mesma energia de que a Fundação será a referência mundial. Vamos ser ousados. Se é para sonhar, a gente não vai sonhar alto, pouquinho, não pode sonhar né? pouco, não. Então, assim, já imaginou a gente sair dessa estatística de maior índice de mortalidade do colo de útero? Tudo bem que a gente vai ter, como a gente falou nos bastidores, se vai diminuir o de colo ou aumento de mama, porque é uma questão de você tirar o número e o segundo hoje é o câncer de mama. Porque é assim, como a mulher com câncer de colo tende a morrer por volta de 40 anos, quando você salva esse grupo de mulheres, elas entram na idade do câncer de mama, que é a partir dos 40. Mas, ou seja, né, mano, a gente vai tratar de manter essa energia, juntamente com o Dr. Gerson, imaginar aqui que ele vai conseguir, com essa ousadia, com esse amor à Fundação, com esse espírito de liderança e de equipe, conseguir aí, com a sua linha, né, o seu network, ali conseguir os recursos necessários para que a Fundação SECOM ela consiga aí ser essa referência mundial, porque nós acreditamos assim. Já fizemos tão pouco em tão pouco tempo, né? Em tão pouco tempo de gestão. Dos 50 anos, eu acredito que o mais evidente são esses 4 anos de gestão. Agora, e vamos ter mais 4 pela frente. Então, parabéns, Dr. Gerson. O TIPT agradece a sua participação. Quero dizer que eu sou sua fã, que eu admiro muito a sua humanidade como médico, a sua forma singela de tratar as pessoas, né? Eu sei que o senhor trata todo mundo como sendo alguém que o senhor já conheceu, que o senhor tem apreço, porque o senhor é médico e eu acho que o senhor entende o sentido da sua profissão, que as pessoas se sentem tão prestigiadas quando o senhor consegue falar, né? Cumprimentar o nosso câmera, cumprimentar os nossos apoiadores, né? Os meninos que trabalham. Então, a gente se sente prestigiado, porque, poxa, um médico de tanta importância, né, meninas? Ele pegou na minha mão, falou comigo, olhou comigo. E eu sei que nos bastidores o senhor é assim. Eu lhe conheci assim. E hoje ele entrevistando, fico muito feliz, porque antes eram os meus colegas que ele entrevistavam, mas eu sou sua fã.
faço votos de que todos os projetos que estão no papel, eles saiam, que os recursos necessários venham, porque a sua gestão, ela realmente fez a diferença, e a gente entra nesses 50 anos a mais que virão, né, aí com essa marca da sua gestão, que é 2020, de 2020 a 2024, e vamos ter aí por mais tempo, né? Então, 2019, perdão. Então, aqui, os nossos agradecimentos e agora as suas considerações finais. Eu gostaria de aproveitar para agradecer realmente, porque as pessoas sempre dizem assim, olha, cuidado quando tu for falar, porque tu te empolga lá na hora, começa a se empolgar e tu fala um monte de coisa, tu só não agradece o grupo que mais te projeta, que é o pessoal da TV. Então, portanto, eu me volto desse momento para dizer a vocês muito obrigado, porque sem vocês, jamais a gente ia conseguir mostrar as coisas que acontecem de verdade, de bom e de ruim, dentro da nossa fundação. E o que tiver de ruim, nós estaremos ali sempre para tentar corrigir e oferecer o que tem de melhor para a população. Muito obrigado. E a gente vai encerrando o nosso Tipiti. Eu quero agradecer a nossa diretora, eu vou falar seu nome, tá? A nossa diretora, que ela é... Só não chegou foi o peixe. Pois é, eu estava mano, pensando que no final ia chegar o açaí, peixe aqui. Açaí, enfim, pelo menos. Olha, estamos abertos aqui. Diretora, depois você faça esse corte para os nossos futuros apoiadores. Exatamente. Então, você que quer patrocinar o nosso... Doutor Gerson já falou aqui, só faltou o tambaqui. O que você, meu filho, está esperando? Eu estou olhando para a câmera errada, já quero me despedir essa câmera aqui. O que você está esperando, meu filho, para apoiar o nosso podcast? Quer que eu te diga, crie vergonha na sua cara? Eu não posso dizer isso. Não pode. Venha fazer parte desse time juntamente conosco, né? No que você puder agregar, a gente vai ser uma via de mão dupla. E aí, no final, a gente faz o tamo junto. Então, você que quer ter a sua marca, a marca da sua empresa, divulgar a sua padaria, o mercadinho da Zona Leste. Mano, liga a nós, Queiroz, a gente sorteia aqui uma cesta básica para os nossos seguidores, e assim a gente vai montando ali a nossa linha de comercial. Nos ajude também, viu? E assim, doutor Gerson, muito obrigada. Muito feliz com a sua participação aqui. E o doutor Gerson, na próxima vez, ele vai querer comer o tambaqui. Então, eu sinto muito em dizer para vocês que algum restaurante vai ter que dizer assim, olha, o presidente da Fundação Secom comeu o tambaqui da minha... Senão ele não vai. Não vem. Exatamente. Bora começar a dizer aí, não vou. Não, você tá vendo, né? A gente não vai dar informação assim, não. Tá vendo? Olha só, mano, tu quer o quê? Olha, doutor Gerson, por quase 2 horas aqui com a gente. Se tu fosse pagar uma consulta com ele, não vou nem dizer quanto é, porque, enfim, né? Pra te ter toda... E outra coisa, ele vai pra te consultar, é uma área específica. Aqui a gente falou de tudo. Imagina só quão agraciado você não está sendo, quão enriquecedor não está sendo esse podcast para você hoje. Olha, a gente está encerrando, mais uma vez agradecer a toda a equipe que está aqui juntamente conosco, agradecer também ao nosso diretor, sim, diretora, você é maravilhosa, entendi. Tem que dizer o nome dela, você não disse até agora, ela vai estar chateada já. Muito bem, a diretora. Não, mas é porque eu não posso revelar o seu... Tá, diretora? Tá bom, a senhora quer que eu revele seu nome, diretora? Tá. A diretora Thaís. Agora sim. Doutor Gerson pedindo para me falar seu nome, eu tive que dizer que eu não sabia, mas eu estava brincando, porque... Enfim, né? A gente se entende. Mas, olha, finalizando aqui o nosso podcast de hoje, Tipiti, a gente encerra lembrando, tá? Que nós teremos o quê? Nós teremos aí a primeira feira... Fashion Week Jeans, né? Gente, Fashion Week não para com isso. Diretora, bota pra mim aqui o card. É a primeira feira Fashion Jeans. Fashion Week, mano, já quer dar um ênfase, né? Pra Week aqui, meu filho. 3 de agosto. A diretora tá me esculhambando aqui no ponto. Tá, diretora, tudo bem, vou obedecer. 3 de agosto, às 19 horas, no auditório do Canaã, com o primeiro momento ali de desfile das meninas mostrando o jeans. Mana, vai lá, pechincha, porque estarão as melhores lá, por favor. Vamos ter... o lançamento de uma marca, tá, querido? Não posso dar muito spoiler, tá? Mas vamos lá, vai ser imperdível. Então, assim, nossos agradecimentos finais a todos vocês que acompanharam. Foi maravilhoso. Muita informação nesse podcast. E a gente agradece e até o próximo episódio. Vamos dar um tchauzinho, doutor Gerson, que nem Patrícia Poeta. Tchau. Ali pra câmera. Pra aquela, pra essa aí. Pro meio. Tchau, Tchau, gente. Olha o peixe. O peixe! O peixe, hein?